quero cumprimentar os nossos visitantes. A gente não vai se levantar, te dar um abraço, um aperto de mão. Se estivéssemos lá no Nordeste, um cheiro. A gente não vai fazer isso porque a gente ainda está em pandemia, então a gente não, tem que sufocar esse lado brasileiro, né? E tem que ser estritamente só na palavra. É o recurso que a gente tem nesse momento, mas é uma palavra cheia de amor. Bem-vindos, obrigado por vocês terem nos visitado, você que está em casa também. Que Deus te abençoe. Nosso desejo é servir Jesus na sua vida e também ser abençoado com os dons de que o Espírito Santo conferiu a você, porque o corpo de Cristo se edifica mutuamente. Tá bom? Nós vamos ter um momento de meditação da palavra de Deus. Quero convidar o Lucas. Nós vamos orar por ele e por nós. Eu agradeço ao Senhor, porque Deus tem despertado vocacionados para servi-lo, não é? E agradeço ao Senhor pela vida do Lucas, sua esposa, seus filhos, essa família. São um presente do Senhor para nós. E a gente tem visto o trabalho do Senhor na vida deles. E a gente louva o Senhor porque Ele ama a palavra. Ama o Deus da palavra. Estou falando isso para a glória de Deus e para a gente estar seguro aqui que quem vai falar é o Senhor. E isso é algo que nos faz ter reverência ao Deus da palavra. Então vamos orar por Ele, por nós. Muito obrigado, Senhor, pela vida do Teu servo, pela disposição dele de Te servir. E essa é a nossa segurança. Ele não está aqui para se servir e nem para servir a nós, mas para servir a Ti. Amém. Obrigado porque o compromisso dele é com o Senhor, o Deus da palavra. E obrigado porque, servindo ao Senhor, ó Deus, a Tua bênção vem sobre nós. A palavra é comunicada, nosso coração é desafiado, Senhor Deus, e que haja resposta de joelhos que se dobram diante do Deus da palavra, da nossa parte, Senhor. Ó Deus, fala conosco, nós precisamos Te ouvir. Queremos que a Tua palavra governe as nossas emoções, queremos que a Tua palavra seja o critério para a tomada de decisões, queremos que a Tua palavra, Senhor Deus, ela guie o nosso viver. Não queremos apenas uma informação boa, o que precisamos é que esta informação que vem do céu, revelada pelo Senhor, ela também, Senhor Deus, cale dentro de nós. Deus, abençoa-nos, pastoreia o nosso coração, pastoreia as nossas mentes, ensina-nos a viver, Deus. Nós precisamos de Ti e dependemos de Ti. Oramos pelo Teu Filho, oramos por nós. A palavra é Tua, Ele é Teu, nós somos do Senhor, então tudo vem de Ti e volta para Ti, em honra e louvor. E pedimos que o Senhor nos marque, Senhor Deus, com a Tua voz. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, igreja. Graça e paz. Alegria estar aqui nessa manhã. Privilégio, na verdade, estar aqui, né, mais essa manhã para poder compartilhar a palavra de Deus com a igreja. E alegria maior ainda ver a igreja cheia de visitantes e de algumas carinhas que a gente já conhece, mas não via há algum tempo. Enfim, isso é uma alegria muito grande. A gente vai dar início hoje, para quem já está conosco há alguns anos, sabe que em janeiro, geralmente, a gente tem uma série de mensagens avulsa, né, de férias. E em fevereiro, a gente começa a série anual de mensagens. Então, a gente tem, geralmente, um tema que dá um link, né, sobre o que a gente vai falar ao longo de todo o ano. E esse ano não vai ser diferente. A gente dá início hoje à nossa série anual de mensagens. Para quem estava aqui domingo passado, o Cris já comentou o nosso tema, mas eu vou reforçar. Então, o tema que nós escolhemos para esse ano e cremos que foi sob a direção de Deus é Ouse ter esperança. Ouse ter esperança. Vocês nos ouvirão falar durante uns 45 domingos a respeito disso, daqui até o mês de dezembro. E, para isso, a gente vai percorrer 3 livros bíblicos. A gente vai percorrer o livro do profeta Abacuque,
que a gente vai começar hoje. Em seguida, o livro de Lamentações, do profeta Jeremias. Isso vai nos tomar em torno aí de 8 domingos. E depois passaremos o resto do ano no livro de Apocalipse, de João. Tá? Então, a gente vai ter aí uma longa jornada na qual eu espero que Deus edifique a nossa fé e, em especial, fortaleça a nossa esperança no Senhor. Esse tema não foi escolhido à toa. Como eu disse, creio que fomos direcionados por Deus na escolha do tema, mas também porque a gente vive dias e, enfim, já há algum tempo, vivemos dias de profunda desesperança, né? Essa pandemia que insiste em nos atormentar, né, Marie? E, enfim, isso muitas vezes perturba o nosso coração. E não só isso, né? Um tempo ainda marcado por profundas injustiças, por muitos conflitos sociais, por muita violência, incerteza em relação ao futuro do nosso mundo, né? Uma iminência de uma guerra lá no leste europeu, incerteza com relação ao nosso futuro do nosso país. Enfim, tudo isso pode deixar o nosso coração muito pesaroso. E aí, eu acho que a gente tem 2 grandes riscos, a gente corre 2 grandes riscos. O primeiro grande risco que a gente corre diante de tanta má notícia é nos tornarmos céticos com relação ao futuro. Ou seja, não vai nada dar certo mesmo, não existe esperança para esse mundo, perdi qualquer expectativa de melhora na vida. E aí a gente pode fazer isso nos desconectando totalmente da realidade, né? Então, enfim, a minha esperança é só lá na glória e é nisso que eu estou focado e o resto aqui que se exploda. Isso é um risco, por uma série de motivos que a gente vai meditar ao longo desse ano. O segundo risco é a gente colocar nossa esperança em projetos terrenos, né? Então, se de um lado a gente pode simplesmente desistir desse mundo, né, perder qualquer expectativa com relação à melhoria nesse mundo, a gente pode colocar a nossa expectativa em projetos terrenos, né? E aí a gente abraça lá uma corrente política, a gente abraça um projeto econômico, a gente abraça um projeto social na expectativa de que isso vai dar um jeito nessa falta de perspectiva com a qual a gente convive há algum tempo, né? E especialmente no ano de 2022, então a gente vem aí de 2 anos de pandemia, e especialmente no Brasil, no ano de 2022, nós seremos muito tentados a colocar as nossas esperanças em projetos terrenos. É um ano eleitoral, que já começou há algum tempo, mas é um ano eleitoral que chamará ou tentará conquistar o nosso coração em muitos momentos. Em muitos momentos você vai ser tentado a colocar em um candidato ou em uma vertente a esperança com relação ao futuro do nosso país, né? Esse futuro que, enfim, é bastante incerto. Então, é nesse contexto mais amplo, esse contexto de conflitos muito difusos, de sofrimentos reais que muitos de nós temos vivido, de injustiças, de expectativas infundadas, é nesse contexto que nós convidaremos você, domingo após domingo, a ousar ter esperança. Esse é o nosso pano de fundo. E é por isso que a gente vai insistir tanto. Ouse ter esperança. Afinal, como diz lá a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 5, a esperança não confunde, ou a esperança não nos decepciona, ou a esperança não nos decepcionará, porque sabemos que Deus nos ama, uma vez que Ele entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Bom, dito isso, vamos dar início à nossa série. E eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro do profeta Abacuque. Está lá no Antigo Testamento, finalzinho do Antigo Testamento. É um livro pequenininho, 3 capítulos só. Por isso nós ficaremos 3 domingos nesse livro. Está ali depois do profeta Naum. Mas antes da gente ler o texto, e a gente vai ler ele aos pouquinhos, deixa eu só dar um pano de fundo agora, um pouquinho do livro de Abacuque, porque isso é muito importante para a gente compreender a mensagem do texto de hoje. A gente sabe pouco ou quase nada a respeito desse homem. Ele mesmo não se localiza no tempo, não se localiza na história e não fala praticamente nada a respeito dele aqui no início do livro, né? Muitos profetas se identificam no começo ou em algum momento da narrativa.
Abacuque não fala nada, enfim, sabemos pouco ou quase nada a respeito desse homem. Agora, fica claro, quando a gente caminha, e a gente vai ver isso até no texto de hoje, que ele viveu num período de ascensão de um dos impérios fundamentais do período ali da narrativa do Antigo Testamento. Ele viveu no período de ascensão do Império Babilônico. Tá? Ele viveu no período da ascensão do Império Babilônico. Pelo que a gente vê no texto, é muito possível que ele tenha vivido entre o ano de 610 ou entre o ano 610 e 605 a.C. No ano 605 existe uma batalha chave na ascensão desse império, que é quando os babilônios derrotam os egípcios na batalha de Carquemes. Parece que isso ainda não tinha acontecido. E, por outro lado, ele vive um período, e a gente vai ver especialmente isso no capítulo 1, de muita ruína espiritual em Judá. Então, é muito improvável que isso tenha acontecido nos tempos do rei Josias, né? E aí, enfim, eu vou cobrar um pouquinho agora das suas aulas lá de EBD, né? Coisas que você já viu em algum momento passado, ou das suas leituras bíblicas lá, lendo 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. O rei Josias foi o rei um dos reis mais prósperos da história de Judá. Lembre-se que nesse momento o reino estava dividido. Israel do norte já tinha caído sob a dominação dos assírios. E o Reino do Sul, basicamente, convenciona-se chamar de Judá, cuja capital era Jerusalém, estava, enfim, ainda tinha uma sucessão de reis ali da dinastia de Davi. Josias foi um dos mais fiéis a Deus desses reis. Mas ele gerou 2 filhos, Jeoacás e Joaquim, e os 2 foram um desastre. Jeoacás durou 3 meses no trono, sofreu lá um golpe, inclusive apoiado pelos egípcios, e o faraó Neco do Egito coloca Jeoaquim no trono. Então, Joaquim é uma espécie de um rei marionete lá do Egito, que cobrava também, além disso, pesadíssimos impostos sobre o povo. E o rei Joaquim ficou 11 anos no trono e foi um péssimo rei sob o ponto de vista espiritual. Enfim, tem várias coisas para a gente falar a respeito dele, mas uma das coisas que resume o que foi o rei Jeoaquim está lá no livro do profeta Jeremias. Você não precisa abrir, não, eu vou ler só dois versículos, quando Jeremias fala a respeito desse rei Joaquim, que muito provavelmente é o rei que está no trono quando Abacuque está falando. Olha só que Jeremias fala a respeito desse sujeito. Que aflição espera Jeoaquim, que edifica o seu palácio de forma desonesta, constrói as suas paredes com injustiça, pois obriga a gente do seu povo a trabalhar sem pagar salário. Diz, construirei para mim um palácio magnífico, com salas espaçosas e muitas janelas. Revestirei tudo com painéis de cedro e pintarei de vermelho vívido. Mas um belo palácio de cedro não faz um grande rei. Esse é o diagnóstico de Jeremias a respeito do rei Joaquim. Esse sujeito que gastou tudo que tinha e o que não tinha para construir um palácio todo luxuoso, num período que o povo sofria e sequer pagava o salário do povo que foi construir o palácio dele. É óbvio que um rei assim não conduz o povo em adoração genuína. É óbvio que um rei assim gera profundos conflitos sociais no meio do seu povo. É óbvio que um rei assim gera um tumulto social gigantesco. E provavelmente esse é o pano de fundo sobre o qual, ou a partir do qual, o profeta Abacuque faz a sua, escreve a sua profecia ou nos dá a sua mensagem. Muito bem, dito isso, agora sim, vamos ler lá os versículos 1 a 4 do capítulo 1 do livro do profeta Abacuque. Abacuque, capítulo 1, a partir do versículo 1. Esta é a mensagem que o profeta Abacuque recebeu numa visão. Até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Tu, porém, não ouves. Clamo, há violência por toda parte, mas tu não vens salvar. Terei de ver estas maldades para sempre. Por que preciso assistir a tanta opressão? Para qualquer lugar que eu olho, vejo destruição e violência. Eu estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. A lei está amortecida e não se faz justiça nos tribunais. Os perversos são mais numerosos que os justos e, com isso, a justiça é corrompida. Até aí por enquanto. Talvez se a gente lesse esse texto pensando nos nossos dias, seria já uma descrição bastante razoável, né? Especialmente o versículo 3, né? Estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo, né? Isso aqui é na NVT, na versão transformadora, ela tem essa linguagem um pouco mais vívida.
O que a gente vê aqui? Abacuque está inquieto. Abacuque está profundamente inquieto, profundamente perturbado. Ele olha à sua volta, nos dias desse rei Jeoaquim, e ele vê apenas violência, injustiça e opressão. Essas são as 3 coisas, basicamente, que ele diz aqui. Ele olha à volta dele e tudo que ele vê é violência, injustiça e opressão. Aqueles dias de paz do rei Josias, que provavelmente Abacuque presenciou, porque a gente está há poucos anos do final do reinado de Josias, aqueles tempos de paz, de prosperidade, de reforma espiritual, ficaram para trás. Josias foi um rei que, após 400 anos sem a celebração da Páscoa, ele foi um rei que instituiu a celebração da Páscoa no meio do povo de Deus. Ele fez uma reforma espiritual que começou com a lei, e isso teve impacto sobre toda a sociedade, sobre todo o povo. Mas, aparentemente, esses dias ficaram para trás. Aquelas reformas que transformaram a vida de Judá ao longo de alguns anos passaram, e agora a gente vê um reinado de um rei que vai de mal a pior. Ninguém mais se entende na corte, ninguém mais se entende no meio do povo, e os perversos são mais numerosos que os justos. Né? A descrição aqui é essa. Parece que tem muito mais perversos do que justos, e assim a justiça é corrompida. Nesse cenário, Abacuque apresenta uma queixa. Ele se coloca diante de Deus e faz uma queixa. E a queixa dele é: até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Até quando eu terei de ver essas maldades? Ou terei de ver essas maldades para sempre? Por que eu preciso assistir a tanta opressão? Né? Não parece ser a primeira oração do profeta. Né? Às vezes, quando a gente lê, e é um livro curto, parece que é a primeira vez que ele está orando. Né? Mas esse até quando dá a ideia de que ele vem há alguns bons meses, há alguns talvez bons anos, se colocando diante de Deus. Deus, acaba com essa opressão. Deus, acaba com tanta injustiça. Deus, acaba com tanta maldade. E aí chega um momento que ele fala: Deus, até quando tanta injustiça? Até quando tanta maldade? Eu venho ao Senhor ano após ano, mês após mês, dia após dia, e parece que o Senhor não está vendo. Parece que o Senhor não se sensibiliza com essa situação do seu povo. E notem, isso foi uma coisa que eu mesmo me enganei lendo o texto nos primeiros dias, estudando o texto. Foi uma coisa que eu me enganei, que lendo isso, e até porque ele vai citar outras nações logo, um pouco adiante, dá a impressão que ele está falando de outros povos, mas não. Ele está falando do povo dele. Ele está falando do povo de Deus, ele está falando do povo de Judá. Ele não está vendo essa injustiça, essa opressão, esse sofrimento no Egito. Ele não está vendo isso no meio dos babilônios. Ele está vendo isso em Judá. Ele está vendo isso no meio do povo de Deus, no meio do povo eleito, no meio do povo escolhido. E é por isso que ele está tão perturbado. Ele está falando: esse povo é o povo escolhido, esse povo é o povo que Deus escolheu para ser luz entre as nações. E no meio desse povo que existe maldade, injustiça e opressão. Deus, chega, dá um basta nessa história. Eu não aguento mais ver tanta crueldade. E esse quadro descrito por Abacuque, ele acho que não nos é tão estranho, né? Como eu já disse, parece que se a gente lesse esses versículos contra o pano de fundo do nosso mundo, a gente veria coisas muito semelhantes, né? Não é um quadro de todo estranho para nós, né? A gente olha à nossa volta hoje e o que a gente mais vê? Violência, injustiça, opressão. A gente vive num país que há anos carrega uma taxa de 50 mil homicídios por ano. Né? Isso não é um país violento. Né? A gente vive assediado ou atormentado pela violência urbana. Isso é uma realidade para muitos de nós. A gente vive no meio de uma desigualdade crescente. A gente vive presenciando injustiças cruéis. Presenciamos no início dessa semana uma coisa horrorosa acontecendo no Rio de Janeiro com um imigrante congolês. Um homem que veio para cá para se ver livre da violência e, enfim, sofreu o que sofreu de uma forma cruel e, enfim, completamente sem sentido. À luz dessas coisas, à luz desse pano de fundo, será que também não deveríamos nós estar clamando junto com Abacuque: até quando, Senhor? Até quando clamarei por socorro?
Até quando clamaremos para que o Senhor mude essa realidade ao nosso redor? Agora, o problema é que essa realidade não está só lá fora. O problema é que essa realidade muitas vezes está no meio do povo de Deus, assim como esteve nos tempos de Abacuque, né? Muitas vezes isso que deveria ser uma realidade apenas do domínio das trevas é uma realidade que se apresenta no meio do povo de Deus. Injustiça, opressão, violência. Muitas vezes violência contra crianças. Não adianta falar que isso não acontece, porque acontece. E a gente sabe disso, e isso deveria nos atormentar. Isso deveria nos inquietar. Ainda ontem, conversando com alguns amigos, eu ouvia relatos de alguns contextos eclesiásticos que, por misericórdia de Deus, eu não vivi na minha vida, mas que, gente, são contextos marcados por injustiça, por opressão, por abuso de autoridade. Pessoas que trocam a palavra de Deus por amor ao dinheiro, ao poder, ao sucesso, enfim, há muitas outras coisas que nem cabe aqui citar. Será que isso não deveria incomodar o nosso espírito e nos colocar diante de Deus clamando: até quando, Senhor? Até quando essas injustiças vão se manifestar no meio do seu povo? E aí, nesse ponto, gente, a gente não pode perder de vista uma primeira lição que o texto nos deixa. Lembrem-se, tema do nosso ano, ouse ter esperança. E a primeira lição que esse texto nos deixa é: aquele que ousa ter esperança não se deixa inquietar diante da dor do mundo e da ruína moral e espiritual à sua volta. Aquele que ousa ter esperança não deixa de se inquietar com a dor do mundo e com o mal e a injustiça se manifestando à sua volta. Em outras palavras, ter esperança não é fechar o olho para a realidade. Ter esperança não é fazer vistas grossas para o mal que existe no mundo e para o mal que existe dentro da igreja. Ter esperança é olhar para o Senhor, mas permanecer atento a essas realidades. Tudo ao redor de Abacuque, nesse momento, está desmoronando. Mas ele não perdeu a esperança. E a gente vai ver isso ao longo do livro. Abacuque não é um homem cético. Abacuque não é um homem que perdeu a fé. Abacuque não é um homem que perdeu a esperança. Mas ele é um homem inquieto. Ele é um homem que se perturba ao ver a maldade se manifestando ao seu redor. Isso inquieta o coração dele. Veja, e aqui a gente tem que tomar um cuidado, né? Às vezes, quando acontecem alguns fatos, como aconteceu essa semana, muita gente se levanta e fala: olha aí, cadê a igreja nessas horas? O que a igreja vai fazer? A igreja é muita gente. Nem todos fomos chamados para agir da mesma forma diante das injustiças, das maldades, das violências. Cada um de nós recebeu da parte de Deus um chamado distinto. Talvez alguns dentre nós tenham sido chamados a arregaçar as mangas e a trabalhar pessoalmente contra cada uma dessas injustiças, violências e opressões que existem no nosso mundo. Mas nem todos. Agora, isso não quer dizer que você não tenha sido comissionado por Deus a se inquietar no espírito contra tudo o que há de mal nesse mundo. Estão entendendo? Isso é fundamental entender. Eu não quero jogar sobre você hoje uma carga mais pesada do que Deus colocou sobre as suas costas. Mas, por outro lado, eu também não posso aliviar. Ainda que você não tenha sido chamado individualmente a lutar contra cada uma dessas injustiças, violências e opressões que se manifestam no nosso mundo, você é chamado por Deus a se inquietar no espírito e a se colocar diante dele e aclamar: Deus, até quando tanta injustiça e tanta violência? Para qual dos dois chamados você foi comissionado por Deus, eu não sei. Mas o desafio do texto está posto. Ter esperança não é fechar os olhos para a realidade ao seu redor. Agora, isso não pode te levar a perder a fé ou a desistir, né? Ou a deixar de ter qualquer expectativa. Não. Deus ainda responde, e a gente vai ver daqui a pouquinho que ele responde. Mas a gente precisa se colocar diante dele. Deus, até quando tanta injustiça, tanta opressão, tanta violência? Acaba com isso, Senhor.
acaba com isso. A gente não aguenta mais ver isso. A gente está inquieto no espírito. A gente está perturbado no espírito, porque a gente quer ver o teu reino de paz e justiça reinando. Então a pergunta nessa primeira parte do texto aqui é: quão endurecidos estão os nossos corações para essas realidades de injustiça, opressão, violência e maldade que se manifestam à nossa volta? Quão endurecidos os nossos corações estão diante dessas realidades que se impõem à nossa volta e, como eu já disse, muitas vezes dentro das nossas igrejas? Será que a gente está inquieto ou a gente já perdeu qualquer expectativa? E mais importante do que isso, a quem a gente recorre quando o nosso coração fica inquieto? E isso é uma das chaves para entender o texto. Abacuque está com o coração perturbado, mas ele está diante de Deus dizendo: Deus, até quando eu clamarei ao Senhor e o Senhor não me responderá? Ele está diante de Deus e é lá que a gente precisa ir e dar vazão a essas nossas inquietações. Vamos seguir, versículos 5 a 11 agora, resposta de Deus. Deus não deixa o profeta sem resposta. Versículos 5 a 11 aí do capítulo 1 de Abacuque. Observem as nações ao redor, olhem e admirem-se, pois faço algo em seus dias, algo que vocês não acreditariam, mesmo que alguém lhes contasse. Eu estou levantando os babilônios, um povo cruel e violento. Eles marcharão por todo o mundo e conquistarão outras terras. Eles são conhecidos por sua crueldade e decidem por si mesmos o que é certo. Os seus cavalos são mais velozes que leopardos e mais ferozes que lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros atacam vindos de longe como águias, lançam-se sobre a presa para devorá-la. Todos eles vêm prontos para agir com violência. Seus exércitos avançam como o vento do deserto, ajuntando prisioneiros como se fossem areia. Zombam de reis e príncipes e desprezam todas as suas fortalezas. Constroem rampas de terra contra seus muros e as conquistam. Passam com rapidez como o vento e desaparecem. Sua culpa, porém, é grande, pois tem, como Deus, sua própria força. Até aí. Essa é a primeira resposta de Deus às queixas de Abacuque. E, se você prestou atenção na leitura, parece que a resposta não foi bem aquilo que Abacuque poderia esperar, né? Ou talvez que a gente mesmo esperaria. Deus não simplesmente diz que agirá. Ele diz: eu vou agir diante dessas injustiças. Ele não diz para Abacuque: Abacuque, você entendeu tudo errado, né? Parece que Abacuque entendeu tudo certo, até aqui. Mas Deus diz: eu vou agir contra isso, só que eu vou fazer de uma forma que, se eu contasse, ninguém acreditaria. É isso que ele diz no versículo 5, né? Se eu dissesse, vocês não acreditariam. No finalzinho do versículo 5. E aí ele passa a falar da ascensão de um povo que é ainda pior do que o povo de Judá. Ele passa a falar da ascensão de um povo que marcharia sobre a terra, que conquistaria muitas terras, muitas nações, de uma forma extremamente cruel, de uma forma extremamente ágil, com um exército extremamente exitoso, um povo que se orgulha da sua força, é isso que diz lá no final do versículo 11, e um povo que decide por si mesmo o que é certo e o que é errado. Deus narra para Abacuque, aqui nesse trechinho, justamente a ascensão do Império Babilônico, que eu comentei lá no comecinho da mensagem. Ainda que naquele momento Judá, então, estivesse sob domínio do Egito, Deus já está olhando lá na frente e está dizendo: eu estou armando um exército muito pior do que os egípcios, uma realidade muito pior do que a de Judá, e é esse povo que eu vou usar para tratar a injustiça que existe no meio do meu povo. Um povo que é ainda mais perverso, que é ainda mais cruel, que é ainda mais injusto. No fundo, o que Deus está fazendo com Abacuque aqui? Ele permite a Abacuque, nesse ponto, a ter uma visão que Abacuque não é capaz de ter. Assim como nós, o que Abacuque é capaz de ver? Ele é capaz de ver aquilo que seus olhos alcançam, né?
Ele é capaz de olhar para o meio do povo dele e ver a injustiça reinando. Ele é capaz de olhar para fora e ver a injustiça e a violência se manifestando. Agora, ele não é capaz de se retirar da história, olhar de cima o curso das coisas e entender para que rumo as coisas estão caminhando. Mas, nesse momento, Deus permite que Abacuque faça isso. Ele chama, Abacuque, vem aqui. Deixa eu te mostrar o que eu estou fazendo na história. Deixa eu te mostrar para onde eu estou conduzindo as nações. Deixa eu te mostrar o que está acontecendo no tabuleiro da história, para onde as peças estão se movendo. Você não tem noção, Abacuque, e nem teria condições de ter. Abacuque está tão indignado com o que está acontecendo que ele não consegue ter visão disso. De fato, ele não conseguiria ter pela limitação do próprio ser humano. Mas vejam, o que está acontecendo aqui, gente, e o que Deus está narrando, para a gente, às vezes, se você lê com a ótica de um leitor ocidental do século XXI, isso pode parecer um tanto quanto injusto ou até meio assustador. Mas lembre-se que esse povo com o qual Deus está se relacionando é o povo da aliança. É um povo que Deus havia feito uma aliança e havia dado leis a eles, lá no Pentateuco. E lá no Pentateuco ele já havia dito: se vocês andarem nos meus caminhos, vocês comerão do melhor dessa terra. Mas se vocês se desviarem, algumas coisas poderiam acontecer. Entre elas, o exílio. Entre elas, a destruição por um povo ainda mais cruel. Então, o que está acontecendo aqui, ou o que Deus está narrando aqui, é o cumprimento da sua palavra. É o cumprimento do que ele havia anunciado na lei lá atrás. Isso já aconteceu com o Reino do Norte, no ano 722, quando Samaria cai pela invasão do Império Assírio, e isso aconteceria com o Reino do Sul no ano 586, quando Jerusalém seria destruída de uma vez pelos babilônios. Então, assim, segunda lição aqui. A primeira lição: aquele que ousa ter esperança, traduzindo, não fecha os olhos para a realidade ao seu redor. Segunda lição do texto aqui: nenhuma injustiça passará impune diante de Deus, mas nem sempre nós entenderemos o tempo da sua ação. E eu quero chamar a atenção para você, para esse primeiro ponto aqui. O clamor de Abacuque é: até quando, Senhor? A resposta de Deus é: calma. Calma. Eu estou agindo no curso da história, e no curso da história essas injustiças serão tratadas. Mas o tempo pertence a mim. A injustiça não passou despercebida diante de Deus. A maldade do meio do povo dele não passou despercebida diante de Deus. Mas, ao olhar para essa realidade, Deus responde para Abacuque: espera, eu vou tratar, mas no meu tempo. Eu estou levantando um povo, nenhuma injustiça passará impune diante de Deus. Isso é uma coisa que precisa acalmar o nosso coração hoje. Nenhuma injustiça passará impune diante de Deus. Mas o tempo dele agir nem sempre coincide com o nosso tempo. Nem sempre a gente entenderá o processo. Mas a gente pode ter certeza que ele agirá. Então, aqui, pegando o gancho com o tema do ano, aquele que ousa ter esperança, segue confiando que Deus agirá no tempo certo. Aquele que ousa ter esperança, segue confiando que Deus agirá no tempo certo, que é o tempo de Deus. Vamos para a última parte, estamos terminando. Versículo 12 de Abacuque 1, e a gente vai ler até o versículo 1 do 2. A partir do 12, vamos lá. Ó Senhor meu Deus, meu santo, tu que és eterno, certamente não planeja nos exterminar. Ó Senhor, nossa rocha, enviaste os babilônios para nos disciplinar como castigo por nossos pecados. Mas tu és puro e não suporta ver o mal e a opressão. Permanecerás indiferente diante desses traiçoeiros. Ficarás calado enquanto os perversos engolem os que são mais justos que eles. Nós somos apenas peixes para ser apanhados e mortos. Somos apenas seres do mar que não tem quem os guie. Seremos fisgados por seus anzóis e pegos em suas redes enquanto eles se alegram e festejam.
E então eles oferecerão sacrifícios às suas redes e queimarão incenso diante delas, dizendo: essas redes nos enriqueceram. Deixarás que permaneçam impunes, continuarão a destruir cruelmente as nações. Eu subirei até a minha torre de vigia e ficarei de guarda, e esperarei para ver o que ele diz, que resposta dará à minha queixa. Abacuque não está satisfeito. Ele estava inquieto, agora ele está perplexo. Deus até quando? Resposta de Deus: até que os babilônios venham e dêem um jeito nessa história. Abacuque: não! Que isso? Deus, você vai usar um povo que é ainda mais cruel, um povo que é ainda pior do que o meu povo, para julgar o pecado do seu povo. Deus é o povo da aliança. Não, Deus, eu tenho certeza, você não planeja nos exterminar. Ele já começa no 12 dizendo isso. Eu tenho certeza, o Senhor não planeja nos exterminar. O Senhor não pode exterminar, é o povo da aliança. É o povo a partir do qual o Senhor enviará o Messias. Olha aí o chorinho gostoso das crianças da fonte. É o povo a partir do qual o Senhor enviará o Salvador do mundo. O Senhor não pode, o Senhor não vai fazer isso do jeito que o Senhor está falando. A resposta de Deus dá um nó na cabeça de Abacuque. E quem já apresentou as suas queixas a Deus, sabe que muitas vezes é assim mesmo. Quando a gente abre o coração diante de Deus, às vezes a resposta de Deus dá um nó na cabeça. Tratar o pecado de Judá, tudo bem, mas usar Babilônio para tratar o pecado de Judá é inconcebível. Não faz sentido. E aí ele começa a argumentar com o caráter de Deus. Deus, o Senhor é puro de olhos. Deus, o Senhor não pode suportar o ver o mal e a opressão. Como é que o Senhor pode enviar um povo desse, que mete anzol na nossa boca e nos arrasta? Isso era um costume do exército babilônico, enfiar uma lança lá na boca da pessoa e, enfim, conduzir assim. Por isso que ele usa um pouco essa analogia do peixe e do anzol. O Senhor não pode compactuar com isso, Deus. O povo não seria só julgado, o povo seria humilhado. É isso que o texto está dizendo. E aí ele fala: Deus, como pode isso? E aí Abacuque toma uma atitude ousada. Ele fala: eu vou subir na minha torre de vigia e lá eu vou ficar enquanto o Senhor não me responder. Mas parece que ele está se preparando para tomar mais uma resposta, mais uma invertida. Quando ele diz: ali eu ficarei para ver o que ele diz, que resposta dará a minha queixa. Tem alguns autores que falam: aqui ele se preparou para tomar outra invertida de Deus, porque agora ele já perdeu o rumo de casa. Então, Abacuque quer que Deus exerça juízo, mas aparentemente ele não concorda com o caminho escolhido por Deus. Ele quer que Deus trate o pecado, mas esse caminho não está muito legal. Aí tem uma história engraçada que aconteceu no acampamento da Fonte há alguns anos. Eu vou ocultar o nome das pessoas para não gerar nenhum constrangimento. Mas foi na aula das crianças, não foi no nosso meio, não. Enfim, num determinado momento da aula das crianças, a professora estava tentando escolher a atividade que ia fazer, e aí foi aquela confusão, aquelas opiniões divididas, e aí se levantou uma grande confusão no meio da sala a respeito da próxima atividade, e aí um menino muito perspicaz aqui da nossa igreja se levanta e fala: peraí, pessoal. Vamos deixar a professora escolher. Assim vai ser melhor para todo mundo. A professora olhou para aquilo e falou: né, Marcinha? É o sonho, né, da professora. Um líder no meio da sala que se levanta para a confusão e fala: vamos deixar a professora escolher. Não era Marcinha. Aí a professora: tudo bem. Então, vamos fazer isso, né? Vamos seguir com tal atividade. Aí ele vira para a professora e fala: vamos dar mais uma chance para a tia, né, gente? Vamos dar mais uma chance para ela. Não é isso que a gente faz com Deus às vezes? Para tudo. Vamos orar. Vamos tentar entender de Deus a direção. Deus trabalha no meio do seu povo. Deus atua aqui nessa situação.
Deus faz isso. E aí Deus fala, tudo bem, é assim que vai ser. Vamos dar mais uma chance para Deus, né? Deus, tudo bem. Próxima tentativa. É assim que a gente faz com Deus muitas vezes, e é isso que Abacuque está fazendo com Deus aqui. Deus, tudo bem. O pecado precisa ser tratado, mas precisa usar Babilônia. Não precisa usar esse exército cruel, opressor, que decide por si mesmo o que é certo e o que é errado. Eu vou ficar aqui na minha torre. O Senhor tem sua segunda chance de dizer o que vai fazer. Não foi só Abacuque que fez isso, não. Muitas vezes a gente faz isso, né? Tá tudo fora do nosso controle, parece que a situação vai de mal a pior. Então a gente toma essa decisão ousada, de se colocar diante de Deus e orar, né? E dizer, Deus, até quando? Atua nessa situação. Mas aí quando Deus atua, não assim, né? Não assim, Senhor. Não era isso que eu queria. Qual que é a lição final para a gente aqui? É que quando a gente ousa ter esperança, a gente não deve confiar, a gente não deve apenas confiar que Deus agirá no tempo certo, mas que Ele também pode nos surpreender na sua forma de agir. Então, olha só, quando a gente ousa ter esperança, a gente não fecha o olho para a realidade ao redor, mas a gente precisa ir diante de Deus confiando em duas coisas. Ele agirá no tempo certo e o seu modo de agir muitas vezes pode nos surpreender. E às vezes quando eu falo que o modo de Deus agir pode nos surpreender, parece que eu estou fazendo uma promessa, né? Não, Deus vai surpreender. Deus vai surpreender nem sempre é uma coisa tranquila. Nem sempre é uma coisa boa aos nossos olhos. O fato de que Deus pode nos surpreender é o fato de que Ele vai nos tirar do trilho. De que, às vezes, Ele vai nos conduzir por um caminho que definitivamente não era o que a gente esperava, o que a gente gostaria. Então, sim, muitas vezes seremos surpreendidos pelo agir de Deus. Mas isso é uma coisa assustadora. Porque Ele tem um curso da história na mão e a gente não tem. Ele tem aquela visão lá do alto. Ele é capaz de chegar para Abacuque e falar, Abacuque, vem aqui, deixa eu te mostrar o que eu estou fazendo no tabuleiro da história. A gente não tem a mínima condição de fazer isso. Então, gente, ousar ter esperança é desistir de ter esse controle do fluxo da história. É óbvio, a gente nunca teve, a gente nunca vai ter, mas ousar ter esperança é definitivamente desistir de ter qualquer controle. Desistir de ter o controle sobre a sua vida, desistir de ter o controle sobre o fluxo das coisas nesse país, desistir de ter o controle sobre o fluxo das coisas no mundo. Agora, isso quer dizer que quando a gente desiste, a gente deixa de ter queixas também, né? Isso aqui é o meu último ponto. A gente vai trabalhar melhor isso nos próximos 2 domingos, mas desistir de ter o controle das coisas na mão não quer dizer que a gente não vá se inquietar, não quer dizer que a gente não vá ter queixas e vá apresentar essas queixas diante de Deus, mas é isso que é fundamental. É que toda vez que o nosso coração estiver perturbado, inquieto, quando a gente tiver uma queixa, a gente vai apresentar isso em primeiro lugar diante de Deus. Porque a gente sabe que Ele agirá no tempo certo e de que Ele tem o fluxo da história nas suas mãos. Talvez você esteja brigando com Deus há algum tempo por conta de alguma coisa. Talvez você esteja diante do Senhor dizendo, até quando, Senhor? Até quando? O que eu te diria é, permaneça aí onde você está, diante de Deus. Diante de Deus. Você está diante da pessoa certa. Agora, se você está clamando, até quando tanta injustiça, até quando tanta maldade em outros lugares, e não está fazendo isso diante de Deus, aí eu te diria, sai dessa. Sai dessa. Porque não tem mais ninguém capaz de nos responder até quando, a não ser o Senhor.
Não tem ninguém capaz de nos responder como essa situação será consertada, a não ser o Senhor. Isso nos exime de qualquer atitude? Não. Mas esse não é o meu objetivo aqui hoje. Meu objetivo aqui hoje é tratar o nosso coração. E a pergunta aqui é, diante de quem a gente tem apresentado a nossa queixa? Né? Então, quanta injustiça a gente tem visto? Temos visto muita injustiça. Né? Quanto mal à nossa volta nos atormenta? Ousar ter esperança não é fechar o olho para isso. Não é fechar o olho para essa realidade. Agora, a gente não pode esperar que Deus trate essas situações da forma que a gente acha que Ele deva tratar, no tempo que a gente acha que Ele deva tratar. Ele domina sobre esse quadro mais amplo da história. Né? Só Ele tem condição de mexer as peças desse tabuleiro. Ele não tarda para agir e as coisas acontecem exatamente no seu tempo. Esse é o primeiro desafio, de alguns muitos desafios que o Senhor fará para nós ao longo desse ano, para que a gente ouse ter esperança mesmo nesses dias maus. Vamos orar? Deus, o Senhor é puro de olhos. O Senhor não suporta ver tanta opressão, tanta injustiça, tanto mal. Ó Deus, e o Senhor sabe exatamente quanta maldade há no nosso mundo. O Senhor sabe exatamente quanta injustiça há à nossa volta. O Senhor sabe exatamente como essas coisas se manifestam ao nosso redor e muitas vezes se manifestam dentro das igrejas. Ó Deus, e à luz disso, nós queremos clamar ao Senhor, haja com justiça, que nenhum pecado passe impune, que nenhuma maldade passe impune, que nenhum mal passe sem que seja registrado. Ó Deus, é claro que nós queremos que tudo isso, em última instância, seja coberto pelo sacrifício de Jesus. Nós queremos, ó Deus, que tudo isso, em última instância, seja alcançado pelo sangue de Jesus. Um sacrifício que cobre multidão de pecados. Ó Deus, mas nós ainda nos inquietamos e nós ainda choramos diante do Senhor toda a injustiça que há à nossa volta. Ó Deus, mas que o Senhor nos ensine hoje, por meio da experiência do profeta Abacuque, que o Senhor nos ensine a se aquietar e a entender os teus tempos. É muito difícil para a gente, Deus. É muito difícil para a gente ter essa percepção aguçada das coisas e da história. A gente não consegue entender exatamente como o Senhor está agindo na nossa vida e ao nosso redor. Mas, Deus, a gente quer nessa manhã reafirmar a nossa confiança no Senhor. Reafirmar, ó Deus, a nossa esperança no Senhor. Todas as nossas expectativas estão em Ti, porque o Senhor governa sobre a história. O Senhor agirá no tempo certo e o Senhor fará tudo conforme lhe convém e da melhor forma possível. Nos ajuda a descansar nessa verdade, ó Deus. Nos ajuda a apostarmos as nossas fichas nessa verdade. Nenhuma injustiça passará impune. O Senhor agirá no tempo certo, ainda que o Senhor nos surpreenda. Ó Deus, se o coração dos meus irmãos está cético com relação a tudo que o Senhor pode fazer, que o Senhor gere inquietação. Que o Senhor não permita que a gente permaneça indiferente diante da injustiça, da maldade e do pecado. Que o Senhor nos inquiete. Ó Deus, mas que essa inquietação nos leve para diante do Senhor. De forma que essa inquietação
se torne confiança. Se torne confiança na tua bondade, se torne confiança na tua soberania, se torne confiança no teu controle. Portanto, ó Deus, nos inquiete, mas ao mesmo tempo nos acalme. Nos ajude a lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. É a nossa oração no nome de seu Filho Jesus. Amém. Amém. A minha vontade é de dizer, vamos prega de novo. Continua falando, porque Deus graciosamente nos desafiou, não é? Como a gente tem uma agenda para a nossa vida aí, a agenda da gente poder orar e saber esperar. Orar e não ficar ansioso, orar e saber descansar, e aprender a aceitar a resposta que Deus nos dá. É um desafio, irmãos. A gente às vezes Deus quer que Deus responda, e quando Ele responde a gente não aceita a resposta. Confiar que a resposta do Senhor é adequada para a oração que a gente fez. Que Deus nos dê graça. Amém. Nós vamos ceiar. Quero dizer para os nossos visitantes que a nossa ceia não é nossa. A ceia é do Senhor e não é da Igreja Batista Fonte de Sicá. É a ceia do Senhor para o corpo de Cristo. Se você é do Senhor, um seguidor de Jesus, se você confessa que Jesus é o Senhor da sua vida, é o seu Salvador, é o seu Redentor, se você faz parte do corpo de Cristo, se você está em aliança com o Senhor e com a Igreja de Cristo Jesus, essa ceia, ela é para você. Você vai receber o pão e o cálice. Eu vou pedir para você esperar e depois nós vamos participar desse momento todos juntos. Sobre todo poder e rei, sobre toda a humanidade lei, sobre tudo criado por tuas mãos, tu Obrigado. fizeste tudo, meu Senhor. Sobre todo reino e nação, e maravilhas que o mundo conheceu, sobre toda riqueza e esplendor, nada se compara a ti, meu Deus. Por amor, não bastou a dor e a humilhação, como a flor que
Amém. Tem alguém que vai participar e não recebeu o pão e o cálice? Então nós vamos orar, dedicando este pão e este cálice para a ceia do Senhor. Este pão e este cálice não vão se tornar a carne e o sangue do Senhor. Eles representam a carne e o sangue do Senhor vertido lá na cruz. E a gente não vai participar para saciar a nossa fome física, mas a gente vai participar porque a gente faz isso em memória de Jesus, do que Ele fez por nós. É um memorial. O que é esse memorial, irmãos? É lembrar do que Ele fez lá no passado, mas entender que aquilo que Ele fez lá no passado fala no presente. E ao fazer isso, a gente anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. Vai acontecer um momento em que nós não precisaremos mais da esperança, porque a gente vai ver o Senhor face a face. Enquanto esse dia não vem, irmãos, a gente precisa manter a esperança viva. Enquanto esse dia não vem, a gente precisa manter essa chama viva no nosso coração, porque sem essa esperança, a gente vai sendo levado dia após dia. Mas uma vez que essa esperança está clara diante dos nossos olhos, a gente tem uma ardente expectativa de ver o Senhor face a face tal qual Ele é. Não permita que as coisas do aqui e agora, as injustiças e tampouco a dor do mundo, as coisas que da sua vida, dos seus problemas e até as coisas que estão no mundo, de uma perspectiva maior, os problemas maiores que nos assolam, roubem de você a esperança de que um dia você vai fechar os seus olhos aqui e abrir na eternidade e ver o Senhor. Enquanto desse dia não chega, que essa esperança nos faça fiéis, mantendo firme a nossa convicção na palavra de Jesus. Então vamos dedicar este pão e este cálice e agradecer a esse Jesus, a esse nosso Redentor, pela bênção, a bênção de nós podermos ter uma espera certa de que um dia nós o veremos tal qual Ele é. Oremos. Obrigado, Senhor, pelo pão e pelo cálice. Obrigado, Senhor. Nós temos o privilégio de participar desta ceia porque ela é Tua. E o Senhor que nos convidou, o Senhor é o anfitrião que nos convidou para participarmos deste banquete. Ele é Teu. E a beleza dele é o Senhor. Obrigado pela morte de Jesus lá na cruz. Obrigado pela vida de Jesus, pela sua entrega, pela sua obediência até a morte e morte de cruz. Obrigado pelo sangue vertido, por aquela carne entregue e dilacerada no meio de tanto sofrimento. Obrigado pelas marcas, Senhor Deus, de amor naquelas mãos, pelos cravos. Como nós cantamos agora, é uma flor pisada, esmagada pelo pecado dos homens, pelos homens. Mas nessa cena triste, dolorosa, Senhor Deus, está a nossa cura, está a nossa libertação, está a nossa alegria, Senhor Deus, de olharmos o Pai novamente e dizermos obrigado, Senhor Deus, porque nada mais nos separa do Senhor. O pecado que fazia um abismo entre nós e o nosso Criador agora não existe mais. Ele foi desfeito pelo sacrifício de Jesus naquela cruz. Bendito Redentor, nós te amamos. Nós te amamos, Senhor. Nós não vemos a hora de contemplarmos o Senhor. Nós não ficamos aqui imaginando. Nós estamos aqui com fé, sem te ver, sem ver o teu corpo físico, e nós não o veremos aqui, e nós sabemos disso, e isso não é tristeza para nós. Nós temos uma esperança firme, olhamos, Senhor Deus, para a palavra, e ouvimos o Senhor e enxergamos o Senhor na palavra, sem ver o Senhor, por fé, e muito bons que seja assim, Senhor, é uma alegria, esperar aquilo que nós não vemos, mas temos a plena convicção de que um dia, na glória eterna, veremos o Senhor tal qual o Senhor é. Enquanto esse dia não vem, faze-nos fiéis. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa, Senhor Deus, ontem nós ouvimos que aquele que
murmura e reclama, ora ao diabo, e aquele que é grato, ora a Deus. Converte o nosso coração. Transforma o nosso coração, Senhor Deus, murmurador, num coração que se deleita em Deus. Num coração que se entrega a Deus. Num coração que se satisfaz com Deus. Num coração, Senhor Deus, que não dá lugar ao diabo, Senhor Deus, e que, ó Deus, Ele permite, Senhor Deus, e Ele se expressa a gratidão em boas palavras, e o Espírito de Deus traz, Senhor Deus, enchimento, traz, Senhor Deus, gratidão e traz crescimento. Obrigado, Senhor Deus, por esta manhã, obrigado porque nós estamos aqui com o Senhor e com a Tua família, o Teu povo reunido. Nós queremos, Senhor Deus, viver diante do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por essa ceia. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Pode participar. Cuidado na hora de abrir o seu pão não cair. Comer e beber em gratidão ao Senhor. Graças nós te damos, Senhor. Graças nós te damos, ó Deus, nosso Redentor maravilhoso. Abacuque, Senhor Deus, ele foi um homem que perguntou ao Senhor e ouviu a tua resposta. Mas ele não teve, Senhor Deus, como nós não temos, maturidade para entender o teu agir. Faze-nos crescer, Senhor. Faze-nos entender o Senhor. Esse entendimento vem de ti. Faze-nos entender tua resposta nas circunstâncias. Faze-nos suportar as provas que o Senhor permite. Faze-nos entender, ó Deus, a dor que o Senhor coloca sobre nós, a necessidade de mudanças, os ajustes que o Senhor quer fazer na nossa vida. Tudo isso entendendo o teu modo de agir. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém.